nome é João Carlos Zicardi e a minha trajetória começou aos 15 anos de idade. Eu sempre fui muito inquieto e uma alma muito curiosa e a partir dos 15 anos de idade eu comecei até por uma necessidade financeira, eu comecei a ir um pouquinho para o mundo e tentar ganhar um pouco de dinheiro e fazer alguma coisa que pudesse contribuir em casa, com a família. Eu era autodidata em violão, eu comecei a lecionar no Conservatório Lins de Vasconcelos, com 15 anos de idade, um lado meu musical que até hoje permanece, e eu apliquei isso de uma forma que eu podia na época, e foi fantástico, porque eu aprendi muito, desde cedo, de que existe uma troca de valores importante entre aquilo que você faz, por aquilo que você cobra, e que tem que ter valor para quem recebe ou quem paga o seu trabalho. Naquela época eu conheci um grande amigo que até hoje eu adoro, é um cara fantástico, virou um dos maiores bateristas do Brasil, Gel Fernandes, teve o grupo Rádio Táxi, que até hoje toca, e fizemos uma banda e essa banda acompanhou uma dupla que antigamente fez um grande sucesso na época dos militares, chamada Dom e Ravel, com grande sucesso, cujo nome era Eu Te Amo, Meu Brasil. E durante esse período todo a gente percorreu o Brasil, fizemos centenas de shows, programas de televisão, enfim, era um sucesso. Porém, eu descobri também, ao mesmo tempo, que tocar as mesmas músicas o tempo todo, 5, 6, 7 shows por semana, não era a minha praia, virou uma coisa mecânica, e ali eu comecei a descobrir que a rotina me incomodava. Essa é uma primeira lição, logo cedo, logo jovem, eu queria criar, eu queria inovar, eu queria mudar. E aquela coisa de subir no palco, tocar no show, é lindo no primeiro mês, no segundo mês, tranquei um ano de faculdade, o primeiro ano da FAP para isso, ganhei dinheiro, mas aquilo, no final do ano eu era um músico insatisfeito. Saí da banda, continuei tocando alguns anos como hobby, e o Gel está aí até hoje com o Rádio Táxi fazendo sucesso enorme, enfim. Mas o que isso tem a ver com propaganda, com marketing? Tem a ver tudo, porque a comunicação toda que envolvia, todo o processo de passar para um público, para receber uma energia de algo que estava vibrando naquele momento, o momento político, o momento de relacionamento social, isso começou muito cedo e foi muito bacana, eu aprendi um pouco. Eu não sabia que eu estava aprendendo, mas eu aprendi um pouco da relação humana, eu aprendi um pouco de como você vende uma ideia, de como você começa a construir um conceito e colocar esse conceito e transformar isso em dinheiro. Comecei assim, porém, meu pai, com uma pequena gráfica, também, concomitantemente, eu me dividia o tempo com a faculdade, com a música, com a gráfica do meu pai, que passou por dificuldades enormes, acabou não conseguindo sobreviver, mas lá na gráfica eu aprendi tipografia, eu aprendi um pouco de criação, era o surgimento das lojas de varejo, de rua no Brasil, e elas chamavam boutiques. E meu pai tinha uma pequena fábrica de embalagens para boutiques, com sacolas com as marcas da boutique, da loja, né, com o nome da loja, caixas de presentes. E eu me envolvi muito com isso, porque eu criava a marca, eu desenhava, eu produzia, eu entendia como aquilo era produzido, como é que você transformava uma ideia no papel, do papel ia para uma sacola, da sacola, ou enfim. É um processo que também, paralelamente, começou a me construir muito e me deixou muito feliz, porque cada loja era uma história, cada marca era um conceito, e eu não sabia, mas eu já estava fazendo comunicação ali, eu já estava fazendo propaganda ali na sacola, eu já estava fazendo marketing junto com a loja ali na sacola, mesmo sem saber. Eu só vim ter consciência disso alguns anos depois, foi fantástico. Em um determinado momento, já
terminando a faculdade, uma amiga da época trabalhava na Alpargatas e me convidou, me comunicou. Falou, Zicage, tem uma vaga de marketing lá na Alpargatas, eles estão fazendo uma seleção e eu fui participar da seleção. Entrei na Alpargatas em 1978, 77. E ali eu comecei a minha primeira escola realmente de entendimento do que significaria no futuro, o que eu hoje tenho acho que como cultura, que é o entendimento do processo inteiro de comunicação e marketing atrelado ao mundo da fabricação e da distribuição. E ali eu comecei a perceber nos primeiros passos que o fato de você fazer um comercial maravilhoso, e se fazia, a propaganda brasileira é brilhante. Eu tive os maiores mestres na minha carreira, é só um pedaço da história, né? Você tem um fornecedor que fornece o jeans, que vai fazer a calça Westop, que tem que ter uma marca bacana e que tem que construir um universo de entrega, de percepção, de sensibilidade, num mundo analógico ainda naquela época, e isso foi fantástico. Nesse período de 3, 4 anos de Alpargatas, no começo da minha trajetória profissional, eu tive professores maravilhosos, como Eduardo Buarque de Almeida, o Sérgio Schunck, o Décio Nap, um pouco mais, eu era muito novo ainda, mas um pouco mais idosos e tal na época. E eu aprendi demais com isso e a curiosidade sempre muito, muito grande. Contratei agências de promoção, fizemos grandes eventos na Alpargatas, trabalhamos a marca Westop, que era o grande sonho da Alpargatas da época. A Havaianas nem era lembrada muito dentro da empresa. Nós tínhamos Encerados Locomotiva, Coxas Madrigal e o Westop. E aí comecei a entender o que era um merchandising de televisão, merchandising de novela, o que era fazer um show, o que era fazer um evento com a marca Westop. Na época contratamos a empresa do Walter Longo, e fizemos no Rio de Janeiro o primeiro Monterey Festival, e eu com a minha máquina Pentax fotográfica, linda, maravilhosa, fotografando em PB, que é a minha paixão, né? Em preto e branco, fotografando todo o trabalho do primeiro festival de jazz, conhecendo os artistas, conversando com os produtores, então um mundo todo que foi uma grande escola, uma escola rica, que permitiu que eu entendesse que pedaços, né, na época do analógico, eram absolutamente importantes, mas uma visão do todo talvez fosse mais importante ainda. E construímos, durante 3, 4 anos, um marketing bacana dentro da Alpargatas, e ele teve bastante resultados para a companhia. As agências que atendiam a Alpargatas da época, tinham os mestres com quem eu aprendi também. Em um determinado momento, um headhunter me convida para uma seleção da Johnson & Johnson e eu fui para essa seleção um pouco com dor no coração e Alpargatas, eu não sei se seria o vencedor da concorrência. Bom, eu ganhei essa vaga dentro da Johnson & Johnson, na divisão de produtos para criança, e aí eu entrei numa outra escola de marketing e de comunicação. E na Johnson & Johnson nós tínhamos uma das agências mais criativas do Brasil, da história do Brasil, que trabalhava conosco, que era a DPZ. Então ali eu tive a oportunidade de trabalhar no lado como cliente, com o Petit, com o Washington Oliveto, com o Nizam Guarais, enfim. Meu velho amigo Roberto Gregório, que eu lembro como nunca. Enfim, foi uma escola de marketing, uma escola de desenvolvimento de produtos, uma escola de produção, uma escola de distribuição, uma escola que eu tive de entendimento de canais, né? A maior da minha vida. Até hoje, quando eu planejo, até hoje quando eu penso, até hoje quando eu executo qualquer coisa, vem todos os flashes de todo esse aprendizado com mestres maravilhosos. Na época a gente tinha o Tuca, o Mário René, enfim. E concomitantemente a Johnson, eu tinha saído já da faculdade, feito o pós-graduação, o MBA na SPM, antigamente chamava-se pós-graduação,
E fui convidado pela SPM para ser professor, um dos professores do pós-graduação, e lecionei durante 10 anos na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Fiz parte do grupo que, na verdade, deu vida ao programa de pós-graduação. E mais uma vez eu tive professores maravilhosos e companheiros de professores que até hoje, alguns ainda continuam dentro da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e o tempo todo lecionando e aprendendo muito. Porque foi uma experiência incrível que nós tínhamos, porque todos nós ali, professores, trabalhávamos em empresas, em agências, e nós usávamos os nossos cases, os cases das empresas, os cases do mercado, para colocar esses desafios na sala de aula, né? Então, deixou de ser, já naquela época, analógica, um curso teórico para ser um curso de meio que de prática, de verdade, porque aquele problema que eu tive com cotonetes lá na Johnson & Johnson, né, o hastes flexíveis da Johnson & Johnson, chamado cotonetes, eu colocava na sala de aula para entender como é que era o drive e a cabeça dos grupos para desenvolvimento da campanha para solucionar um problema real que eu realmente tive, né? E isso foi muito bacana, foi fantástico. Não só para mim, como os outros professores também usavam essa mesma técnica. Eu acho que a gente teve ali um laboratório, um brainstorm permanente todas as noites. Teve uma época mais difícil, porque além de lecionar em São Paulo, no final de semana eu ia para Porto Alegre, dar aula em Porto Alegre no MBA da SPM, não só eu, alguns professores, que estavam sendo lançado o primeiro programa de pós-graduação em Porto Alegre, na SPM, e nós estávamos dando o start desse projeto. Enfim, grande escola, né? Trabalhando, aprendendo, lecionando, aprendendo, e até hoje a gente, mais do que nunca, acho que mais ainda do que antigamente, a gente continua aprendendo muito, porque a velocidade digital, o mundo digital é muito mais rápido, né? Essa trajetória foi muito importante para mim como ser humano, como um amadurecimento pessoal e como profissional. Num plano de carreira já estabelecido dentro da Johnson & Johnson, onde eu sairia do país por alguns anos, aparece o headhunter na minha vida, dizendo que a UMAP precisava de um diretor que dirigisse o below the line todo das contas da UMAP. Na época nós tínhamos as duas maiores agências do Brasil, a MPM e a UMAP, nacionais, e as duas maiores escolas nacionais do Brasil, de onde surgiram todos os brilhantes amigos e mestres da publicidade brasileira dos últimos 40 anos. Eu aceitei o desafio, fui para a UMAP, e na UMAP, aí como agência, acho que dei uma complementada maior ainda naquela visão de negócios, a visão de comunicação, como é uma produção, o cinema, enfim, a propaganda como um todo, não a propaganda como uma peça, né? Não a propaganda como uma peça publicitária a ser veiculada em algum veículo, mas sim a propaganda como parte de uma escala enorme, de um ecossistema de marca, de distribuição, de produção, de entrega. A UMAP me ajudou muito nisso. Eu tive o Alex Pericinoto ainda, né, como um chefe maior. Tive o prazer de ter como minha assistente a filha do Alex Pericinoto, Alexandra. E lá eu trabalhei com Campione, eu trabalhei com Alex Pericinoto, trabalhei com Elcio Emery, enfim, uma escola fantástica de profissionais maravilhosos, né? Aprendi muito, isso foi muito importante na minha trajetória profissional. E aquela alma inquieta que queria dar aula, tocar guitarra, fazer rock, tocar no bar, nunca saiu de mim. E eu nunca perdi, né, até hoje. Mas uma coisa sempre me incomodou em toda a minha vida profissional. Por que a marca não conhece o seu consumidor? Ela conhece o perfil, mas ela não conhece o Antônio, o José, a Dona Maria, não conhece.
realmente não conhece, né? Até hoje. Mas quando você vai a um banco, o banco conhece toda a sua vida e abre a conta ali. Quando você assina um streaming, uma plataforma qualquer de música, de cinema, ele conhece a sua vida, ele sabe quem você é, ele sabe o que você gosta, ele sabe o que você quer ver, ele conhece a sua expectativa e ele conversa com você. Ele até oferece os produtos, os filmes, as séries, os documentários que você gostaria de ver, porque ele aprende como você é. Por que o produto não pode fazer a mesma coisa? Eu sempre carreguei comigo, como profissional, uma dúvida muito grande. Por que eu não consigo saber o nome da minha compradora, da fralda descartável, da compradora do Westop, da compradora do meu óleo Johnson, né? É uma pergunta que agora começa, neste momento, a ser resolvida. Neste momento, nos últimos 8 anos. Ela me motivou a sair da UMAP, apesar de uma grande experiência, de sucesso da época, de aprendizado, e criar a minha própria agência. E eu saí com o intuito de criar a minha própria agência, quando um grande professor de promoção, maior que o país já teve, chamado João De Simone, dono da De Simone Associados, me convida para ser sócio dele na operação. E aí eu passei mais 2 anos ainda, antes de criar a minha agência, na De Simone Associados. Quando eu pensei que soubesse tudo, eu aprendi mais um monte de coisas muito interessantes, disciplina promocional, legislação promocional. Eu aprendi também que as caixinhas isoladas são perigosas, porque comercial maravilhosos que a gente fazia de promoção, e acabava o estoque do produto no ponto de venda antes do período da promoção acabar. Então, em alguns momentos você tinha comerciais de televisão da promoção no ar e o produto esgotado no ponto de venda. Essa é uma experiência horrível para o consumidor final. Essa é uma experiência que hoje no mundo digital é impossível de acontecer, de se deixar acontecer. Não deveríamos fazer isso. A gente ainda estava lá no mundo, né, analógico. E isso sempre me deixou muito inconformado com essa história. Eu falei, não, até um dia eu falei, não, eu vou tentar criar uma empresa que traga alguma informação maior, uma pavimentação maior para as marcas com relação a conhecer o seu consumidor final. E em 1984 eu criei a agência. Tivemos uma dificuldade muito grande, porque, como qualquer empresário, empreendedor no Brasil, quando você tira o cartãozinho que está atrás do seu nome, Johnson & Johnson, Alpargatas, Almap, sobrou o quê? Sobrou uma marca que ninguém conhece, que é a sua agência nova, e você, na verdade, vai buscar um cliente, vai prospectar uma marca, um cliente com o seu passado, né? Para você poder construir, mas o seu passado pessoal, não o seu passado empresarial, porque até então você não era empresário. E aí eu comecei a entender também o mecanismo de construção da empresa, né? Os alicerces que seriam necessários para que você tivesse uma empresa duradoura e que você pudesse crescer e ter prosperidade, né? Nada perdura sem prosperidade, assim como nada perdura sem inovação, né? Centenas de marcas maravilhosas, super modernas, super líderes de mercado já morreram, né? Agências também, restaurantes também. Então, nada perdura sem inovação. E essa era uma preocupação que eu sempre tive. Convidei um aluno da ESPM, que já estava um pouquinho mais avançado nessa questão de uma coisa nova que estava acontecendo, que chamava computador, né? E trouxe para dentro da agência e criamos uma unidade em 1986 de tecnologia dentro da agência. Interessante, porque ninguém fazia isso, era uma inovação, era uma tentativa, e conseguimos, através dessa atitude nossa na época, trazer contas importantes, inclusive com a gestão de programas de incentivo, Kodak, por exemplo, no Brasil, por conta dessa atitude de conseguir entregar ao cliente o que ele não tinha core business, não tinha estrutura, não tinha pessoas para poder executar esse serviço, esse trabalho.
E fazíamos esse trabalho dentro da agência, e daí começou a área de tecnologia dentro da nossa vida de publicitários na Zicard. O tempo foi passando, nós tivemos um crescimento muito bacana na Zicard, na época chamava-se Job. Ganhamos muitos prêmios, mais de 60 prêmios. Eu ganhei pessoalmente 3 prêmios de empresário de promoção do ano, a agência ganhou como agência do ano, e ainda me incomodava a situação de não saber quem compra o meu produto. E o investimento em tecnologia passou a ter 2 frentes dentro da nossa empresa, dentro da nossa agência. Uma era melhorar a gestão de incentivos, promoções e campanhas que nós fazíamos para os clientes, e a outra frente era desenvolver algo que fosse inovador e proprietário nosso, da Zicard, que fosse propriedade da Zicard, e que pudesse entregar para a marca o nome de cada consumidor que compre o seu produto. E, obviamente, foram 15 anos de utopia, de não vai dar, isso não existe. As pessoas, a grande maioria, tinha uma reticência, uma resistência até a entender que isso poderia ser viável com a evolução da tecnologia, até que a tecnologia evoluiu muito, né? Todos estão vivendo da tecnologia hoje, ou dentro do mundo tecnológico, e nós desenvolvemos essa plataforma que hoje a gente tem, já estamos atuando há 10 anos. Essa operação toda de crescimento de Zicard, em 1996, nos deu também uma experiência internacional. Criamos a agência em 84, em 96 nós fomos para a Venezuela, e criamos uma unidade na Venezuela em sociedade com meu irmão, que é um dos maiores cérebros promocionais do Brasil, Antônio Isidoro. E lá dividimos com a Fischer e Justus, que havia comprado uma agência na Venezuela, chamada Nuke, que era de um criativo, e nós construímos ali a nossa agência. Metade do andar éramos nós, a outra metade a Fischer, e o cliente 2 andares acima da agência, que era a Brahma, que ao longo da carreira comprou Antártica, Ambev, e eu tive também a maior escola de varejo da minha vida, trabalhando para essa companhia durante 29 anos. Foi uma experiência bacana, durou 2 anos e pouco, por uma série de razões de mercado, enfim. A Brahma acabou saindo de lá, a Fischer também, nós também, mas foi outra grande escola onde nós pudemos lançar, há 26 anos atrás, o primeiro programa de fidelidade de varejo, com um macro, lá em Caracas, onde nós ainda era analógico. Nós criamos uma moeda, essa moeda era um papel da Brahma, e nós entregávamos as caixas de cerveja litro, juntamente para cada cerveja uma nota. Essa nota valia um dinheiro fictício, que na verdade hoje a gente chama de pontos, né? E o consumidor ia comprando a garrafa, bebendo, ganhando as notas, ia ao macro e com aquelas notas ele comprava produtos no macro. Esse foi o primeiro programa de fidelidade que fizemos. Como a gente olha para trás e fala, pô, há 26 anos atrás a gente conseguiu, né, na Venezuela, criar um programa onde o consumidor juntava notinhas e ia ao macro e comprava qualquer produto, menos cerveja, obviamente. A dúvida era, macro, você consegue identificar esses consumidores para mim? Você consegue ter esse banco de dados e eu poderia usar esse banco de dados para conversar com cada um deles? Porque se eu, Brahma, consigo conversar com o meu consumidor, talvez eu consiga entender o melhor, com um custo muito menor, com um investimento muito menor em marketing, pesquisas e etc. E eu consiga devolver para esse consumidor da Brahma algo especial, diferente. Isso há 26 anos atrás, no mundo analógico, era um pouco de utopia, mas era a meta, era o sonho que nós já tínhamos naquela época.
A tecnologia hoje permite que a gente realize aquele sonho que tínhamos atrás, e há 10 anos a Zicard vem fazendo isso, né? Entregando o nome de cada consumidor para a marca que trabalha com a Zicard, em programas especificamente para isso. Tudo isso transformou a Zicard numa agência um pouco diferente, e ela foi se inovando e se renovando, com um time maravilhoso de pessoas, de profissionais que nos acompanharam nessa trajetória. Hoje somos 4 sócios na Zicard, sendo que 3 eram funcionários da própria agência. E isso é uma satisfação enorme, um orgulho muito grande que eu tenho de mostrar que sim, é possível que você tenha um estágio um pouco mais elevado, dependendo do teu foco, da tua capacidade, da tua competência, do teu esforço, do seu talento. E os 3 sócios, além de mim, um acabou de entrar como sócio de sociedade da Zicard, o ano passado, eram funcionários, eram pessoas que ajudaram a construíram toda essa cultura, essa trajetória e essa empresa que ainda está viva até hoje. Não foi vendida, não juntou com ninguém, enfim. Aí estamos aí sobrevivendo, buscando um caminho novo de inteligência de marketing, de inteligência de trade marketing, de inteligência de relacionamento humano e de fidelidade a alguma coisa. Pode ser uma marca. Essa operação acabou e tivemos de novo uma renovação de todo o negócio nosso e atendendo também aí já a Ambev e não Brahma em 2004. E aí eu falo de 18 anos atrás, quando nós tivemos a oportunidade, ainda no mundo analógico, de criar o maior programa de fidelidade B2B do mundo de cervejas, chamado Tô Contigo. E esse programa de fidelidade B2B Tô Contigo hoje é utilizado como benchmark nas escolas, nas faculdades, nos cursos de MBAs, e ele virou um marco na história do programa de fidelidade de empresa com empresa. Foi muito interessante, eu acho que foi um aprendizado tanto para a Ambev quanto para a Zicard. Dezenas de profissionais da Ambev passaram por esse projeto e eu acho que ele até ajudou como catapulta no crescimento dentro do mundo da Ambev e também dentro da Zicard, onde nós descobrimos o que muita gente no passado dizia que não era possível fazer e que a gente acabou descobrindo que sim, é possível fazer. E passaram 225 mil pontos de venda por esse programa que durou 9 anos no mercado brasileiro. E esse programa acabou sendo também ele uma escola para outras agências, escola para outras, para concorrência, inclusive, porque a Skin Cariol tentou fazer esse programa, a Heineken tentou fazer esse programa, e não conseguiram fazer por uma série de razões, até pela própria força da Ambev, que é descomunal, né? Claro que não foi a Zicard sozinha que fez esse programa. Sem a Ambev é impossível uma operação dessa envergadura. Então a trajetória que vem nos trazendo, que vem nos colocando dentro do mundo de hoje, tem muito do mundo analógico, sim, mas que não foi resolvido pelo mundo digital. Ele só foi facilitado pelo mundo digital. Porque o mundo digital não é o fim, ele é só um veículo. O que ainda continua sendo importante, no nosso ponto de vista, é a capacidade da gente enxergar, né, e criar estratégias novas, de modo a que a gente consiga ganhar relevância para os atos, para as campanhas, para os planejamentos, para as marcas com quais a gente trabalha. Sem relevância não tem recorrência, não existe recorrência. A tecnologia é fundamental para ganhar escala nesse processo, porque sem relevância eu não tenho recorrência. Sem tecnologia eu não tenho escala. Então a tríade que nós criamos, já lá atrás no mundo analógico, que ainda faltava a perna da tecnologia, hoje se mostra extremamente eficiente, eficaz e muito importante, e obviamente temos hoje uma condição técnica infinitamente maior
e estamos em outro mundo, bem-vindo ao novo mundo. E assim foi a trajetória da Zicard, tem sido a trajetória da Zicard, a minha trajetória. Assumi a presidência do Conselho da Ampro por 2 mandatos, trouxe uma certificação para o Brasil de agências, uma certificação internacional da SGS, há 14 anos atrás, para tentar evitar essa concorrência, esse sistema de contratação de agências extremamente servis, né? E onde o bottom line do preço é o que manda na história, como se todos pudessem entregar o mesmo talento, a mesma competência, a mesma qualidade, o que obviamente não é verdade. 10 agências numa tela assistindo um briefing incompetente, o briefing é incompetente, a verba é incompetente e a agência que vai fazer também vai ser incompetente, porque não consegue ser competente mesmo que pudesse. Porque o ecossistema é incompetente de contratação das agências até hoje. E há 14 anos atrás a gente tentou mudar essa história. Eu fui um dos presidentes do 4º Congresso Brasileiro de Propaganda e Marketing, no Brasil também. Coloquei essa pauta na mesa e ela foi aprovada unanimemente, que é a questão da contratação, da escolha de uma agência, a questão de você contrata uma agência, a cada 2 anos faz uma concorrência, aquela que está entendendo um pouco o negócio, o mercado daquela marca é trocada por outra porque tem um preço... Enfim, é um processo absolutamente que até hoje permanece de uma forma triste, mas infelizmente não é muito inteligente não, e ela vem mostrando ao longo do tempo que é muito perigoso para as marcas e muito perigoso para as agências. A Zicard deixou de participar de concorrências e não trabalha job a job há 30 anos, né? Temos contratos de programas de relacionamento, de fidelidade, enfim, tentando mudar um pouco esse processo. Aquela certificação que enquanto presidente da Ampro, consegui, juntamente com os conselheiros, trazer para o Brasil, conseguiu certificar 4 agências. Na época nós tínhamos 230 agências dentro da Associação de Marketing Promocional, nós conseguimos certificar 4. A Zicard mais 3. E obviamente morreu, houve uma resistência muito grande e continuamos um processo um pouco não muito inteligente, com agências morrendo todo dia e nascendo todo dia, enfim. E esse é o processo que a gente chegou. Hoje, eu diria o seguinte, que a nossa trajetória nos deu, humildemente falando, nos deu a consciência de que a cada dia a gente tem que aprender um pouco mais e que apesar dos sucessos ou vitórias que tivemos no passado, ou prêmios que ganhamos, nesse mundo novo, com a evolução toda da tecnologia, da mídia, do processo de compra, do poder do consumidor final, nós temos que aprender um pouco todo dia e usar a experiência, mas aplicá-la numa nova forma de pensar, de comunicar, com um novo dialeto, entendendo os diversos grupos de consumidores que foram criados com toda essa democratização cibernética que a gente vive. E antigamente era muito simples, você tinha o homem, a mulher, a faixa etária, a classe socioeconômica. Hoje você tem 40 grupos de consumidores diferentes, de perfis diferentes, de clusters diferentes. E eu, como publicitário, fico um pouco preocupado, porque você não consegue fazer um grande trabalho para uma marca se você não tiver um mídia muito atuante, bacana, que entenda como chegar e de que forma conversar com cada um desses grupos de consumidores diferentes. Qual é o custo para isso? Qual é a verba de marketing que eu tenho para conseguir encontrar todos os meus consumidores em todas as plataformas que existem hoje? É realmente uma missão bastante difícil. Os criativos precisam aprender os dialetos de cada grupo e os dialetos de cada veículo, porque é muito diferente você fazer uma campanha ou um projeto, qualquer coisa com máquinas e equipamentos e sistemas e drives diferentes. Eu assistir um filme no computador é completamente diferente de assistir um filme na televisão, né? E hoje, mais do que nunca, a gente sabe, na Zicard, e eu vendo isso o tempo inteiro, no bom sentido, de que acorde, gente, o consumidor é plural.
a marca não pode ser singular. O consumidor é plural na medida que, com um celular na mão e uma sedução promocional importante, relevante para esse consumidor, ele aperta um botão e comprou aquele óculos que ele sempre quis comprar, porque está com desconto importante e bacana. Porém, ele tinha uma camiseta X que ele estava programando comprar ainda naquele mês e o óculos acabou com o dinheiro dele. O óculos venceu a compra, ou melhor, a camiseta perdeu a venda, não para outra camiseta, mas ela perdeu a venda para o óculos. Então, a briga de camiseta com camiseta não existe mais, de óculos com óculos não existe mais, sapato com sapato não existe mais. Então, os homens de marketing das indústrias que estão dentro dos seus segmentos, por favor, o seu segmento é importante, claro, tem que olhar o seu segmento, mas o seu segmento não é o teu mundo é o consumidor final, é lá na ponta. Você não tem que ganhar a escolha do sapato seu diante da concorrência. Você tem que ganhar o share of wallet desse consumidor final. Porque o seu sapato está concorrendo com todos os seus concorrentes e com todos os outros produtos que abordam o consumidor final, seduzem o consumidor final. No celular, na televisão, onde quer que seja. Então, é realmente um processo de velocidade, de sedução e de oportunidade que só a inteligência pode pavimentar um pouco decisões assertivas nesse caminho, nessa trajetória do novo marketing, da nova comunicação, chamem como quiser. Tá? Saber quem é o consumidor, e aí é que está a importância do que eu estou falando, é encurtar esse caminho e ter um custo menor de abordagem, um custo menor de captação desse consumidor e de manutenção de uma base ou de uma retenção desse consumidor com a sua marca. E provocação desse ecossistema, a provocação do ecossistema forte, poderoso, contínuo. Da mesma forma que nós temos que pensar que nós teremos que ter condições de nos alimentar daqui a 20 anos, a marca também tem o mesmo problema. Ela também terá que ter condições para se alimentar daqui a 20 anos. O meu consumidor de hoje não será o consumidor de amanhã. Se o meu produto não se renova, eu não acompanho o consumidor final. E se a minha comunicação não se renova, eu não encontro o consumidor final. Portanto, conseguir o elo de ligação entre o consumidor, seus hábitos, seu propósito, a sua escolha, a marca tem que conhecer até para entregar isso. Hoje, o ambiente é importante, os princípios, o propósito, a oferta que a marca tem extrapola muito o produto que ela é, que é o subjetivo. A camiseta é linda, maravilhosa, mas essa indústria está dentro do contexto de importância e de valor que eu, consumidor, quero ter? Porque se não tiver, não vai continuar. Então, hoje nós temos todo um universo cognitivo que de alguma forma tem que custar menos para as marcas e ele tem que ser melhor dissecado, melhor entendido pelo marketing das empresas. Conhecer o consumidor final é um caminho, não é todo o caminho, mas é um dos caminhos para isso. Hoje estamos lançando em 2022 mais 2 projetos totalmente disruptivos, absolutamente inovadores, utilizando uma tecnologia de plataformas digitais proprietárias da Zicardi, que há 9 anos atrás, lançou já no Brasil, através da Ambev, num programa de futebol chamado Movimento por um Futebol Melhor, envolvendo sócios torcedores de todos os clubes do Brasil, com verbas que a Ambev já utilizava no futebol, seleção brasileira, clubes, etc., e que nós conseguimos integrações na nossa plataforma digital. Na época chamava-se Trade Vision, integrações no sistema de automação comercial do supermercado para, no momento em que o código de barras do pack da cerveja, da latinha de cerveja Brahma, passasse por aquele checkout, identificasse o consumidor final pelo CPF dele, ele dizendo o CPF dele, e criando o matching entre aquele código de barras com aquele CPF e imediatamente gerando desconto para ele. Desconto real, desconto em dinheiro para aquele consumidor naquele momento.
Ali naquele momento, a Ambev e a Zicard, nós quebramos o paradigma de que era impossível a leitura do sellout. E era impossível a leitura do sellout porque não existia tecnologia para isso e não existia o consentimento das redes de supermercado para tanto. Então foram dois grandes paradigmas criados e hoje a gente tem um amadurecimento muito grande desse caminho do sellout. Com base em toda essa experiência, esse programa da Ambev durou 6 anos, a Ambev resolveu, num determinado momento, internar esse programa. A Ambev comprou a plataforma de leitura de sellout digital da Zicard e hoje ela faz parte, pelo que eu sei, da plataforma da marca Brahma. Porém, foi um grande aprendizado, porém foi uma grande quebra de paradigma de varejo, porque sim, nós conseguimos Carrefour, conseguimos Extra, nós conseguimos 40 grandes redes de supermercados, milhares de checkouts, onde o código de barras e o CPF traziam para a Ambev quem comprava o quê, quando, onde, em que momento, em qual caixa da loja, em qual loja e quanto pagava por isso. Já há muito tempo atrás. 2020, há 2 anos atrás, nós conseguimos, com grande prazer, uma grande vitória, ganhar uma concorrência da L'Oréal no Brasil e assumimos o clube Derma Club, também com uma missão bastante difícil de integrar a plataforma de leitura de código de barras nas farmácias do país, nas grandes redes de farmácias, Drogasil, Pacheco, todas elas. Assumimos esse desafio, ganhamos a concorrência, hoje estamos em mais de 8.700 pontos de venda, com a plataforma da Zicard instalada, fazendo o trabalho para o Derma Club de leitura do código de barras. Temos toda a participação e envolvimento dessa inteligência de mercado que a Derma Club tem, com uma base de clientes crescendo assustadoramente durante o ano, com um volume de negócios que envolve hoje o Derma Club muito maior do que foi no passado, e ao mesmo tempo, quase que concomitantemente, com meses de diferença, também conseguimos colocar o Cacau Lovers no Brasil e iniciamos o programa de fidelidade da Cacau Show, criamos o programa, que hoje tem mais de 6 milhões de consumidores em 1 ano e pouco. Participamos também, ao mesmo tempo, do programa Quilômetros de Vantagem da Ipiranga. E a pergunta que fica é interessante hoje. O programa de fidelidade da Ipiranga já teve 34 milhões de CPFs inscritos. E ela possui hoje uma massa de consumidores de 25 milhões de consumidores que regularmente participam do programa comprando produtos da marca. Isso dá quase 2 países como Portugal comprando o seu produto com fidelidade. Você conversa com essas pessoas, você entrega para esses consumidores um universo de benefícios, de percepção, enfim, com muito menos dinheiro, com muito menos investimento e com muito maior assertividade do que qualquer outro programa. Obviamente, ele não nasceu desse tamanho. Obviamente, eles tiveram, a Ipiranga, agências e colaboradores que acreditaram no projeto e consumidores que acreditaram no projeto. Lembra, relevância é recorrência. Sem relevância, não existe recorrência. Então, todos nós aqui temos 10, 20, 30 aplicativos que nós já baixamos no nosso celular e já deletamos. Porém, claro que o banco está no seu celular, o Waze está no seu celular e algumas coisas que a gente deduz nessa operação. Tá? Hoje temos a missão de lançar 2 projetos, um com distribuidores e outro num universo novo, chamado Você, que pretendem fazer isso, entregar milhões de consumidores satisfeitos e marcas que possam continuar crescendo, se inovando, se renovando para o atendimento do consumidor final. Essa é a trajetória que a gente teve até hoje. Essa pergunta do futuro do marketing, a gente
praticamente ouve todo dia, né? Até porque esse momento de transformação de conceitos, de procura de novos caminhos e de testes sistemáticos, né, acaba virando um grande momento de intersecções de áreas e de tecnologias e de conceitos e de ciências, né? Hoje muita gente vem falando que os algoritmos serão os novos diretores de marketing do futuro. Eu particularmente não acredito, porque fundamentalmente o marketing é uma disciplina, é uma atitude, é um talento humano. O marketing não é tecnologia. A criação não é tecnologia. Evidentemente que hoje nós temos uma pavimentação de informações, de conhecimento, até para a construção dos próprios algoritmos, que precisam ser entendidas e, obviamente, utilizadas para que a gente consiga criar as estratégias mais assertivas, com a melhor relação custo-benefício e mais duradouras do mercado. Eu acho que o mercado do futuro é aquele mercado da permanência e não mais o mercado do marketing da pontualidade. Até então, a gente vem, né, na trajetória das nossas vidas, do mundo analógico para o mundo digital, fazendo operações no marketing do soluço. Eu faço uma campanha, eu faço outra campanha, eu faço outra campanha, eu cresço um pouquinho, eu vendo um pouquinho, eu vendo um pouquinho, e assim você vai caminhando além do futuro. Quando hoje nós temos o consumidor decisor, influenciador, no papel da maior mídia que já existiu no mundo do marketing, a mídia hoje é o próprio consumidor, a mídia é o ser humano, com seu WhatsApp, com seu e-mail, com seu LinkedIn, com a sua plataforma, com a sua conversa, enfim, a mídia é o ser humano, porém não acredito que seja um produto nunca, e sim, né, um grupo ou grupos de pessoas, de consumidores, que deverão ser entendidos sempre. A marca talvez tenha que deixar de atuar de forma pontual, como sempre atuou, principalmente em trade marketing, e entender que ela tem que criar a comunidade da marca. A marca tem que se humanizar. Eu acredito que o marketing do futuro tem como grande desafio humanizar a marca. Tem como futuro fazer com que eu escolha a marca porque ela está dentro dos meus princípios, ela respeita o meio ambiente, ela se preocupa comigo e o preço é justo. Não é o preço o primeiro item a ser avaliado em promoções, que o tempo todo nós somos abordados para isso. Então, existe aquela compra recorrente em alimentação, higiene, limpeza, produtos, medicamentos e pets, que isso não é uma compra de moda ou uma compra pontual, é uma compra permanente para o resto da vida. Eu vou comprar alimentos, higiene e limpeza o resto da minha vida. As marcas que conseguirem ocupar esses espaços com o maior número possível de consumidores fiéis a essas marcas estarão construindo as suas reservas de mercado futura. Esse é o papel do marketing. Ajudar a marca a construir a sua reserva de mercado futura. Porque não existe também a condição financeira mais e budget, dinheiro, para as marcas conseguirem entre si uma disputa maluca de investimentos em comunicação e marketing o tempo todo. E o consumidor final, em função da democracia, da comunicação, da tecnologia e de toda essa universalização que nós vivemos de conhecimentos e de experiências, ele é mutante. Na década de 70, na década de 60, você usava, o ser humano usava o creme dental que o pai e a mãe orientavam e usava esse creme dental durante 30 anos na sua vida. Eram poucas marcas, era pouca mídia, eram poucos instrumentos de comunicação. Hoje nós temos milhares de marcas, milhares de mídias, milhares de dialetos, milhares de promessas, milhares de experiências, e principalmente um conceito diferente por parte do consumidor final, onde ele não tem fidelidade à marca e ele exige ter experiências interessantes e bacanas de consumo. Essa mudança do marketing do futuro, guardada um pouco as dimensões de classes sociais, as diferenças que ao longo do tempo também vão se equivaler no ponto de vista de acesso à comunicação,
elas precisam contribuir entendimento, a inteligência para trazer essa pavimentação para que a gente construa um marketing mais assertivo, com a melhor relação custo-benefício, como eu já disse. O marketing é essencialmente uma disciplina humana, não é nenhuma disciplina, eu acho que é uma atividade humana para humanos, né? E que esses humanos que estão lá na ponta, que na verdade dão existência para tudo que a gente conversou até agora, para tudo que existiu na minha vida até agora. Se não houver um consumidor pagando por alguma coisa, não existe nada do que nós falamos até agora. Então, o esforço do meio para chegar na ponta nesse consumidor final, que sempre imperou no marketing sem tecnologia, hoje ele já é viável. Hoje eu tenho tecnologia para chegar ao consumidor, entender o consumidor e responder ao consumidor, aos anseios desse consumidor. Eu não preciso colocar meu preço mais barato ou mais caro, eu também preciso de posicionamento, é óbvio, eu também preciso de comunicação publicitária, é óbvio, mas o que eu estou dizendo é que a tecnologia permite que toda essa qualidade brilhante de propaganda, promoção, tenha uma assertividade muito maior e uma relação de custo-benefício para a marca muito mais interessante. Lembrando que o consumidor que compra o mesmo creme dental todo dia poderia ser lembrado por essa marca e ter alguma vantagem também todos os dias da sua vida, numa relação justa entre marca, consumo e consumidor final. E não apenas pontual ou circunstancial. E que se construa realmente um lastro, uma pavimentação de relacionamento bacana, boa, duradoura para os dois lados. O futuro do marketing para mim é conhecer cada um pelo seu nome e entender o que cada um quer fazer com a sua marca. Essa é a minha visão de futuro de marketing. Sobre a academia brasileira de marketing, eu entendo que ela tem um papel extremamente importante, fundamental, para que a gente tenha realmente essa inteligência guardada e que ela possa ser visitada e transferida até para todas as gerações que a gente tem hoje, amanhã, no futuro, porque tudo que nós temos hoje de inteligência, de construção, de marketing foi construído em cima de empresas, agências cujas mentes, as grandes mentes, ou boa parte dessas mentes, estão na academia e estão dentro da academia divulgando e mostrando a trajetória das vidas profissionais e pessoais, que é um grande benchmarking, na verdade, né? Quer dizer, se pelo menos a gente pudesse ter a esperança de que algumas das coisas que esses profissionais maravilhosos que estiveram aqui na academia, que estão na academia, conseguissem demonstrar ou passar para o novo, para o jovem, para o futuro profissional de marketing, o papel da academia já teria sido cumprido, porque num país que não tem memória, num país que não tem cultura, num país de cópias, num país com raras exceções, porque a propaganda brasileira é brilhante e não copia. O marketing brasileiro é brilhante e não copia, até pelas condições naturais que esse país tem, em condições econômicas, políticas, sociais, dimensões continentais, enfim, todas as dificuldades que o Brasil tem e que, obviamente, precisam ser adaptadas, entendidas dentro desse contexto, e o marketing tem que entender tudo isso, o marketing precisa conhecer e entender tudo isso. O marketing não está mais na sua tela de computador, numa sala com ar-condicionado, desde que nasceu, né? Então, a academia tem um papel e uma representatividade muito importante, porque ela é uma das poucas inteligências vivas do que aconteceu nos últimos 50 anos, em termos de comunicação e marketing no Brasil. A academia é uma plataforma que as faculdades poderiam ouvir, os professores poderiam visitar, os alunos poderiam, os profissionais que estão começando. Seria muito interessante ouvir a voz de um mestre como Washington Oliveto, quando você fala em comunicação, não é em criação, em comunicação, né? A academia, para mim, é um dos grandes exemplos de atividades ou de atitudes
criadas em preservação da cultura do Brasil, cultura mercadológica do Brasil. E quando você fala em marketing, sem cultura geral, também é muito difícil que você tenha grandes realizações. Porque antes de qualquer atitude, a compreensão cultural, a história, ela está presente em cada atitude nova, criativa que a gente tem. No mundo analógico, nós não tínhamos botões. Então, o fato de não ter botão implicava em você pensar, em você discutir, em você dividir, em você inovar, e você arriscar, e você errar. O mundo sem botões permitia que nós usássemos muito a criatividade, o lado direito do cérebro, e daí que nós criamos a grande escola de marketing do Brasil e do mundo, e uma das grandes criações, talvez das melhores do mundo todo. Porque nós éramos obrigados a desenvolver, éramos obrigados a trazer o novo para a mesa, mas um novo que fazia sentido, um novo que tivesse poder. Com o surgimento dos botões, talvez a gente tenha perdido um pouco, claro, ganhamos milhares de outros predicados e outras atitudes, porém, talvez a gente tenha perdido um pouco essa capacidade da gente sentar e sem olhar para telas, criar alguma coisa nova. Sem apertar botões, criar alguma coisa nova. O que alimentava essa inspiração no passado analógico era o que a gente havia lido, era o que os livros que nós líamos, os filmes que nós assistimos, as músicas que nós ouvíamos e os lugares por onde nós tínhamos passado. Esse era o mundo que criou Washington, esse era o mundo que criou os criativos, esse foi o mundo que criou os grandes talentos do Brasil, né, as grandes agências do Brasil. Era um mundo onde a alma e o cérebro eram obrigados a serem colocados na mesa porque não tinha outra alternativa. Esse era o mundo do marketing completamente humano. Aí a tecnologia permitiu uma série de avanços maravilhosos, né? E o botão hoje ajuda muito todos nós. Talvez tenhamos perdido um pouco dessa capacidade de apaga a tela, apaga a luz e vamos criar, né? E tornou isso talvez um pouco automático em alguns caminhos, em algumas empresas, enfim, e acabou vulgarizando até um pouco a palavra marketing, porque o marqueteiro não é hoje uma expressão positiva, né? O marqueteiro, até em função da política, ele se tornou meio que o enganador, 171. Você está fazendo marketing, quando parece que você não está falando verdade. Então, quando você está fazendo marketing, você está driblando a verdade, mudando, porque você tem alguma outra intenção por trás, ou seja, você não é transparente quando você é marqueteiro. E marqueteiro não é realmente hoje uma expressão tão positiva como foi no passado. Não é uma expressão boa. O homem do marketing não é um marqueteiro, né? O homem do marketing, a atividade de marketing não é de enganar ninguém, e a academia tem esse papel muito importante, está fazendo esse papel de colocar a possibilidade de todos nós entender como é que foi criada a propaganda do Brasil, o marketing do Brasil, como nós evoluímos. Como eram esses cérebros do mundo analógico que construíram essas agências digitais que aqui estão. A gente nunca pode esquecer, e eu tenho uma área de tecnologia muito poderosa hoje dentro da agência, de que o dinheiro que foi conquistado para construir essa tecnologia da Zicad foi ganho no analógico, lá atrás. E talvez o dinheiro que o metaverso venha a assumir uma posição importante no mundo é o dinheiro que o digital está ganhando hoje. Portanto, a gente vive um processo dentro de um ecossistema contínuo de inovação e de construção. A academia tem esse papel. Ela está trazendo o ontem, o hoje e com certeza vai trazer o amanhã para quem tiver interesse em conhecer. E eu quero agradecer muito a participação e me sinto muito honrado em fazer parte desse grupo de professores. Me sinto aluno diante da maioria deles e quero continuar sendo esse aluno o resto da minha vida. Obrigado, academia, obrigado a todos que ouçam ou vejam esse pequeno depoimento e que
possa ajudar alguém ou possa dar algum tipo de dica ou de inspiração daqui para frente. Obrigado.